você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. O problema é esse, né? Você bota fé no Marco Aurélio Cunha, por exemplo? Cara, eu cabeçando uma sinceramente, oposição no São Paulo? Eu não boto fé em ninguém no São Paulo que tá lá dentro 100%. Não boto fé. Porque eu não tô falando da pessoa do Marco Aurélio Cunha, eu tô falando da estrutura. Até que ponto o Marco Aurélio Cunha, o Pinotti, o Belmonte ou o Superman vai ter capacidade para mudar aquela estrutura, entendeu? Não é uma pessoa, é uma mentalidade que precisa mudar no São Paulo. As pessoas têm que se reunir e falar, gente, vamos pensar no São Paulo primeiro, né? E quem não pensa em São Paulo a gente vai tirar. Esse que é o problema. Cara, vai acontecer. Em tese, assim, dado o... Porque quando a gente pensa em SAF, é difícil você olhar para o mercado nacional, né? Você imagina muito mais o dinheiro vindo de fora. Lógico. E uma grande empresa, um grande bilionário se interessando. E assim, quando eu olho... as camisas de Santos e São Paulo, elas são, fora do Brasil, as mais conhecidas. Nitidamente. Então, são dois clubes que têm uma entrada lá fora que pode gerar um tipo de interesse de algum grupo. Só que aí, assim, você citou aqui os problemas de negociar com essa gente, etc. Você acha que hoje um grande grupo investir no futebol brasileiro como ele está organizado hoje é interessante? Não vejo, porque olha o nível de profissionais que a gente tem. A esperança que eu tenho, sabe qual é? É um cara que tenha... Porque qual foi a diferença na minha cabeça, tá? Do Paulo Nobre para qualquer outro. O Paulo Nobre tinha a grana, que é fundamental, tinha a capacidade, que é mais fundamental do que tudo, e o amor pela instituição. Então ele juntou tudo. A Leila já não tem muito amor pela instituição. Leila não tem amor nenhum. Ela tem o dinheiro, ela tem a capacidade, mas o amor... Ela tira sarro do palmeirense. Não, ela então não é aquela coisa assim. A esperança que eu tenho no São Paulo, que é uma esperança quase infantil, é que alguém com grana, com sentimento, vai fazer, com capacidade. Quem? Porque O que o Pedrinho fez no Cruzeiro. Porque quem vai fazer isso? Quem vai se envolver com essas pessoas? São Paulo deve ter uns bilionários aí. Então, cara, mas é assim, tinha o Abílio Diniz, que pra mim é o exemplo maior. Por que ele nunca se meteu? Ele tá vendo lá, ele tá lá dentro. Eu não vou me meter nisso aqui, gente. Ele era um São Paulino... conselheiro, era o cara que tava lá no dia a dia há muitos anos no clube. Ele tava lá, ele conhecia muito. Então ele sabia que não ia mudar. E essas pessoas que estão lá não estão interessadas que mudem, porque o interesse delas não é o São Paulo. Não é Eu vi uma entrevista do Fernando Casal de Rey, que foi um dos maiores presidentes do São Paulo. Não era perfeito, mas foi um dos maiores presidentes do São Paulo. E perguntaram para ele qual a mudança. Por que não existe mais? Ele falou que antigamente era o ideal. Os caras estavam lá por ideal, o idealismo com o São Paulo. Então, é o São Paulo, gente. Então, eu abro mão aqui, você abre mão aqui. É o São Paulo. Hoje, gente. É o meu São Paulo. Sempre foi vanguarda, cara. Mas é o meu São Paulo. Isso que me assusta, Barolo, porque a gente não tá falando de um clube... Porque se você for ver o Corinthians... Cara, o próprio Santos, assim, tem histórias dos anos 70, 60 de roubalheira. Sempre foi uma bagunça. Sempre foi o Brasil, né? Sempre foi uma bagunça. O São Paulo, ele em dado momento, ele era o exemplo do Brasil que deu certo. Ele era, o Biller fala isso. É um oásis no meio do deserto, que isso aqui é organizado. Aqui os jogadores de fora... Eu me lembro do Diego Ribas, que era ídolo do Santos, pisou em cima do símbolo do São Paulo, se machucou na Europa e foi se tratar do São Paulo. Era referência. O Refis, né? Era referência. Ele lá na bicicletinha, com a camisa da LG lá e não sei o quê. Porque os caras vinham... Hoje o DM do São Paulo é considerado um açougue. Exato. Cara, assim, foi um nível de deteriorização que é difícil explicar para quem tá de fora. Onde você acha que isso começou a ruir, desse clube referência? No terceiro mandato do Juvenal, quando ele rasga o estatuto para o terceiro mandato. Porque aí você quebra uma continuidade, você mantém, você quebra a mudança. É um ciclo que acabou, vem outro, vem outro, vem outro. Para mim acaba ali. E para mim tem um momento simbólico, que na minha cabeça é onde tudo começou a ruir. O Juvenal Juvencio já era presidente. É claro que isso é da minha cabeça, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Ele foi dar uma entrevista pro Thiago Leifert, que o Thiago Leifert era do Globo Esporte na época. E ele tá sentado na sala dele, com o Thiago Leifert na frente, e com um potinho de jujuba. Bala.
E ele fala pro Thiago Leifert, quer bala? E aquilo virou um meme. Quer bala? E aí o que eu pensei na hora? Eu falei, cara, eu sempre acompanhei o Palmeiras, tinha o Mustafa Contursi, que era um bonachão, lembra? Bonachão. Bordão, O cara tipo que não Italiani, não era um profissional, não era... O Corinthians tinha o Vicente Mateus, que era pior ainda, no sentido que eu tô falando, mas é um grande presidente. Folclórico. Os folclóricos eram os rivais. O São Paulo era o Marcelo Portugal Gouveia. Que era um cara... Clinhos, um intelectual. Ia nos programas de televisão, falava baixo, tava lá o Citadini gritando, né? Ele falando baixo. Quando eu vi o que bala, eu falei, o São Paulo virou isso aí. E de lá pra cá, teve a entrevista. Você não tem respeito pela figura do Juvenal como Tenho muito. Ele foi um ótimo diretor de futebol. Ele tem um papel importantíssimo no São Paulo. Eu achava uma grande figura, cara. Não, ele tem um papel importantíssimo. A mentalidade de dirigente dele, que era antiga, mas era um cara que cobrava, ele tinha muitas qualidades. Ele entendia o tamanho do São Paulo. Eu só acho que ele começou a ruir quando ele... ele pode mandar embora todo mundo, tem os melhores aparelhos lá. E aí se perdeu, se perdeu. Cara, o São Paulo se perde ali. Eu rival... Não é só porque eu sou palmeirense, mas o momento chave pra mim da derrocada do São Paulo é quando o Aidar come a banana. Então, aí você percebe? Isso que eu tava continuando. Ele menospreza o Palmeiras e pisa no Palmeiras. Eu falei, tem o que bala, aí vem a entrevista do Aidar, aí vem o patético, virou a coisa... Olha que ridículo. Porque hoje é ridículo. Pra jogar no São Paulo, o jogador precisa ter os dentes na boca. Os dentes, ele falou isso. Na época, já era ridículo. Hoje... é mais, mas na época já era constrangedor. Para nós, São Paulo, era constrangedor. Porque ninguém pensava daquele jeito. O São Paulo já estava numa decadência. Já não era mais o Isso São é Paulo. 2015. Exatamente. Então, aí você percebe como veio? Aí o Leco e agora o pior da história. Então, eu não vejo... A destruição começa lá atrás. E sabe como eu vejo o São Paulo hoje? Eu vejo assim, o São Paulo é aquela casa linda, maravilhosa, arrumada, que as pessoas que construíram, que colocaram isso aqui e aqui, foram saindo, morrendo, e foi quem foi entrando, foi falando, opa, geladeira, hein? Opa, frigobar. Mas peraí, tem a televisão ali que é o jogo. Não, saiu o jogo, a gente vê depois. Como é que é? Tá, é o carteirinha aqui, isso aqui. E virou o que virou. Entendeu? O São Paulo se perdeu aí. E hoje é uma Mercedes 2006. O cara que mora lá, mora nos Jardins, mas não paga o condomínio, não paga o IPTU, tá devendo até as calças. Mas alguns lá dentro ainda falam, eu moro... Como você vê o clube social, cara, nessa história toda, assim? Porque são caras que têm poder de voto ali. A gente viu uma confusão acontecendo esse final de semana no próprio clube com um cara corintiano lá. Tem um amigo que tava lá nesse dia, sócio do São Paulo, e presenciou e falou que, porra, tinha 4 churrasqueiras, os São Paulinos pegaram 3, os caras pegaram uma e, porra... Saiu o gol do Palmeiras, os caras ficaram tirando um barato e parece que tá no estatuto que pra ser sócio você precisa ser São Paulino, não pode entrar com nada de outro time. Tiraram um barato dos caras? Tiraram um barato, deu uma puta... Aí os caras tinham bebido... dos celulares, carro, tinha um... E aí assim, cara, como é que você vê essa questão... O que eu percebo é que quando tem clube social envolvido no meio do futebol e com interesses e... Pô, o cara arrumou a piscina, o cara arrumou o clube, mas o cara tá largando o futebol, esse cara continua sendo votado. Só você ver a política de votação, não só do São Paulo, mas do Corinthians é assim também. A Leila comprou, todo mundo comprou. Enfim. Não, mas a piscina do Palmeiras nunca esteve tão linda. Então, a Ivete Sangalo cantou dentro do Palmeiras, cara. Tá louco. Como é que você vê esse modelo? Modelo associativo, não existe. Isso não existe. Esse modelo associativo ligado a clube, ao time de futebol, não existe. Não existe. O que é o clube social do São Paulo hoje? É o que é qualquer clube social. Você vai no Palmeiras, tem São Paulino, tem corintiano, é normal. Você mora mais perto do Allianz Parque, eu sou São Paulino e vou lá, eu sou sócio de lá. Não vou pro Morumbi, eu vou ali perto. É normal, isso aí é normal. O que acontece no São Paulo, o São Paulo é tão arcaico, é tão falido institucionalmente, que o sistema político do São Paulo envolve esses caras. O São Paulo tem conselheiro vitalício, palmeirense e santista. Conselheiro vitalício. Como é que você vai provar, Barolo? Todo mundo sabe. Como é que você vai provar que alguém... Caraca, isso daí Como é que você vai provar que alguém velho. torce para um time? Mas é só você na rede social do cara, a família toda do cara. Tudo. Então, o problema não é o clube social. O problema não é ter lá dentro o corintiano. Não é. O problema é o poder que esses caras têm. Esses caras escolhem o conselheiro que escolhe o presidente. O modelo ideal seria o quê? Dar voto pro sócio-torcedor? Eu acho que é o mais interessante. Você consegue ter atrair o sócio-torcedor com um programa decente,
que seja atrativo para o torcedor e dar voz para quem comanda o clube, que são os torcedores. O São Paulo consegue o patrocínio que tem, o Santos consegue, o Palmeiras que consegue, por quê? Porque a bote é bonita? Porque a luz da piscina? Não, porque tem 20 milhões de torcedores. O sócio torcedor dá mais dinheiro que o clube social. Exatamente. Porra. Então, esse modelo é falido, já tem que começar por aí, já tem que separar o social. Esquece o social. É uma grana que vai fazer ali, vai ter se mantém, dá um jeito, faz festa, se vira. Mas não pode ter um envolvimento. Essas pessoas atuando diretamente no futebol. O cara escolheu o conselheiro vitalício porque ele colocou luz na bocha. Nossa. Agora vai jogar biriba com a mulher dele de quarta-feira à noite. E esse cara escolhe o conselheiro que vai escolher o presidente do clube, que é comandado por 22 milhões, que tem 22 milhões de sócios, entendeu? Então, é tudo errado, tá tudo errado. Só que vai mudar como isso? Não muda, cara. Qual é o interesse que esses caras têm? Não se fala sobre isso. Não se Fala, qual é o interesse que esses caras têm? Ah, tá bom, vai, vocês não vão optar mais nada aqui, eu vou... Porque vocês é muito difícil de eu conseguir trazer vocês pro meu lado, né? É só oferecer uma luz na biriba Cara, que vocês vêm comigo. a história dessa empresa que fornecia BMWs pros diretores do São Paulo, e os caras usavam pessoalmente a parada, em troca de um... São Paulo é meu. São Paulo é meu, eu isso, faço o que eu cara, quiser. é uma coisa eticamente, no mínimo... A própria história do camarote. A gente reagiu na nossa live de toda manhã e a gente ria de tamanha... de tão assim, explícito que era um negócio absurdo. Caralho, não Isso sou aqui é meu e eu faço o que eu quiser. Adriana, você tem razão, você tem certeza, Adriana? Nossa, cara. É meu, e não enche o saco, é meu.